Maravilhoso estar em comunhão, é maravilhoso. Não tem nada mais maravilhoso do que estar na presença do Senhor. Ele é tremendo, Ele é fiel. Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo no decorrer dessa semana. Em Lucas capítulo 15, segura pra mim, mãe. Tô com uma luz boa aqui agora. Lucas capítulo 15, a parábola do filho perdido. A partir do versículo 11 diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para a casa de seu pai. Enquanto eu vou ler até aqui, né? O Senhor falou comigo essa semana essa palavra a respeito do filho pródigo. Quantas vezes nós agimos como o filho pródigo? A palavra diz que o filho mais moço, ou seja, era o filho mais novo que aquele homem tinha, que foi precipitado. Ele tomou uma decisão, ele falou assim: eu quero sair, eu quero desfrutar de tudo, então eu vou pedir para o meu pai a parte que me cabe. E ele poderia ter falado com o pai dele: olha, pai, eu quero que o senhor me dá uma oportunidade de viajar, eu quero que o senhor me dá um dinheiro para mim ir para algum lugar. Mas não, ele foi precipitado. Ele falou assim: olha, eu quero a minha parte da herança. A herança, nós recebemos a herança quando há morte, não quando há vida. E aquele rapaz foi precipitado. Ele pediu a parte da herança ali, ele já tomou para ele uma situação de maldição, porque ele estava agindo com precipitação, pedindo algo que não lhe cabia naquele momento. E a palavra diz que aquele jovem foi para uma outra terra e lá ele gastou tudo aquilo que ele tinha. E depois dele ter gastado tudo, a situação ficou tão crítica que ele já não tinha nem o que comer mais. Aí ele teve que arrumar um emprego. E a palavra diz que ele foi cuidar dos porcos e diz que ele desejava comer as alfarrobas dos porcos. Ou seja, ele desejava, mas nem aquela alfarroba do porco, ou seja, aquela lavagem, ele tinha para se alimentar. E a palavra do Senhor vai nos ensinando através da história desse filho pródigo, que muitas vezes nós agimos pela precipitação. Muitas vezes nós podíamos falar com o Senhor, podíamos pedir para que o Senhor nos direcionássemos, mas não, nós agimos pela nossa vontade, pela vontade da nossa carne, e nós pegamos aquilo que seria por direito herança, nós pegamos antes do tempo, nós usamos de maneira inadequada e pagamos um grande preço. A palavra diz que aquele rapaz, depois ele sofreu as consequências, ele gastou tudo o que ele tinha. Só que a palavra diz também algo muito interessante, que depois que ele agiu com a precipitação, que ele gastou tudo aquilo que ele recebeu, que ele passou por aquela situação de maldição, diz que ele tomou uma decisão na vida dele. Ele falou assim: até os trabalhadores do meu pai estão melhor que eu, comem melhor do que eu, então vou falar com meu pai, eu vou ir até o meu pai, vou pedir uma nova chance, uma nova oportunidade. E a palavra diz que aquele jovem, ele buscou uma nova chance, uma nova oportunidade. Se você pegar a palavra, depois você continuar a leitura, você vai ver que quando ele se arrependeu, ele tomou uma iniciativa de que ele iria sair daquela situação. O Senhor fez tudo novo na vida dele. E nessa noite o Senhor está nos ensinando quantas situações que nós passamos na nossa vida, porque nós não refletimos, porque nós não pensamos, porque nós agimos de qualquer maneira, em qualquer momento, com a precipitação. Mas Deus, Ele nos dá nova chance, a situação vem.
as consequências da precipitação vêm, mas o Senhor, Ele é misericordioso quando nós caímos em si, quando nós damos lugar para o Senhor, a pessoa só cai em si quando ela deixa o orgulho de lado, enquanto está cheio de orgulho, quando está cheio de orgulho não consegue enxergar a realidade, mas quando está numa situação em que nem o orgulho está adiantando mais, quando o orgulho cai por terra, começa a enxergar a realidade daquilo que está acontecendo e a oportunidade que Deus tem para dar. E a palavra diz que aquele jovem retornou e ele foi bem recebido pelo pai. E houve festa, e houve chance, houve oportunidade, houve vestes novas, houve aliança. E o Senhor Jesus nessa noite está falando conosco. Se houve situações na nossa vida que nós agimos pela precipitação, que nós agimos porque muitas vezes não temos maturidade suficiente. Quando nós somos mais jovens, nós agimos segundo a nossa própria vontade. E talvez hoje, nos dias de hoje, a gente ainda está sofrendo consequência de precipitação de lá atrás. O Senhor está dizendo assim, quando nós abrimos o nosso coração, deixamos o orgulho de nada, quando a gente cai em si, há um tempo de honra preparado. Há um tempo de honra preparado. O Senhor quer que nós venhamos abrir o nosso coração, que nós venhamos deixar de lado todo o orgulho, para que Ele venha entrar, reinar em nossas vidas, para que Ele venha trocar as nossas vestes, para que Ele venha colocar uma aliança no nosso dedo. O Senhor quer aliança com cada um de nós. O Senhor quer compromisso com cada um de nós. Ele quer um tempo de honra. Aquele jovem foi recebido com honra, mesmo depois de toda a precipitação que ele teve. Mas quando ele caiu em si, ele foi bem recebido. Nós temos um Deus que quando nós nos arrependemos, Ele troca as nossas vestes. O Senhor quer vestir cada um de nós com vestes de alegria. O Senhor quer colocar aliança em nossos dedos. Ele quer honra. Ele quer honra sobre cada um de nós. Por isso nessa noite Ele nos trouxe aqui. Ele não nos trouxe aqui porque nós somos o bambambam, nós somos o mais bonitinho. Não. É porque Ele quer ter um particular com cada um de nós. Ele quer que cada um de nós venhamos entender que nós somos filhos amados. Nós somos fruto do sonho de Deus. E como fruto do sonho de Deus, eu não posso ficar ali estagnado, parado. Mas eu preciso frutificar, eu preciso viver os projetos e os planos do Senhor. Cada um de nós que estamos aqui temos planos. Tanto no meio da nossa família, como no nosso trabalho, como planos para a nossa vida espiritual. E nessa noite o Senhor está falando assim, olha, coloca tudo no altar. É hora de entregar tudo no altar de Deus. Qual é a situação que você está desejando que algo venha acontecer, que está parado, está estagnado, mas o Senhor quer que você venha ter agora consciência na tua mente de que Ele está aqui para transformar e mudar a situação que estava de escassez, de humilhação. Olha só qual era a situação daquele jovem. Ele desejava se alimentar da lavagem do porco, mas nem isso ele tinha. Verdade. Olha que situação de humilhação. Por quê? Porque ele não ouviu, porque ele foi precipitado, porque ele agiu pela emoção, porque ele buscou os caminhos da própria carne. Mas quando ele caiu em si, ele voltou para a casa do pai. E na casa do pai não era lavagem, era uma mesa farta. Tem mesa farta para cada um de nós. Tem mesa farta para você declarar no meio da tua família. Tem mesa farta para você declarar no meio dos teus filhos. Eu não sei se tem filho pródigo no meio da tua família, mas eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. Em nome de Jesus. Eu sei que se nós orarmos, buscarmos a face do Senhor, o Senhor vai tocar, vai agir. Aquele coração endurecido, cheio de arrogância, cheio de orgulho, cheio de prepotência, vai ser trabalhado pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui nessa noite porque nós precisamos de algo de Deus. E antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava. Glória a Deus. E Ele estava aqui preparando chuva de bênçãos para cada um de nós. Aleluia, Deus. É hora de nós entregarmos nas mãos do Senhor. Pai, tal situação que eu tenho passado, que eu tenho vivido, que eu tenho chorado, é nas Tuas mãos que eu coloco. Eu não aceito, Senhor, eu quero me aproximar, eu quero me achegar até a Ti, porque eu quero desfrutar do melhor que o Senhor tem para mim, para minha descendência. Coloca nas mãos do Senhor. Coloca nas mãos do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite para ouvir o nosso clamor. Ele está aqui para tocar em nossas vidas. Quantas vezes nós passamos por situações e que às vezes a gente não consegue entender. Quando eu vinha para o monte, eu comecei a refletir, pensar de situações que eu não consigo compreender.
Mas a gente não sabe, muitas vezes palavras faladas que traz maldição, atitudes. E a gente precisa pedir para o Senhor, Pai, me dá direcionamento, me dá discernimento, para que eu venha entender qual é o ponto que me fez chegar nessa situação, ou que colocou essa situação na minha vida, porque eu quero me arrepender, eu quero reconhecer, eu quero declarar que algo novo vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo Nós de precisamos Nazaré. buscar o Senhor, porque às vezes existem coisas que estão em oculto na nossa vida, enquanto a gente está achando que é normal. Se a gente não despertar, se a gente não cair em si, vai continuar as coisas acontecendo e não vai haver mudança, mas a gente precisa cair em si, que o Senhor é aquele que peleja por nós e que tudo tem um porquê, e nós precisamos buscar o porquê para que haja transformação do Senhor, para que haja libertação, para que haja restauração. Que nesta noite, cada um de nós venhamos refletir, Deus, quantas vezes nós agimos como um filho pródigo, quantas vezes nós agimos pela precipitação, porque nós não concordamos com algo, então nós desejamos pegar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que é a herança dEle para as nossas vidas, e fugir, falar assim, olha, eu não quero mais, e sair da presença do Senhor, sair da presença do Pai. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não age com egoísmo, pensando só na gente, no nosso próprio eu, no nosso próprio umbigo? E a gente precisa começar a olhar mais para aquilo que Deus tem preparado para a gente. Aleluia. Olhar mais para o propósito de Deus para a nossa vida. E parar de olhar para o nosso eu, para o nosso orgulho. Porque o nosso orgulho, o nosso eu tem que cair por terra. A palavra diz que convém que Cristo cresça e que eu diminua. É tempo do Senhor crescer nas nossas vidas. As pessoas têm que olhar e te reconhecer verdadeiramente como aquele que serve a Jesus. Você não tem que ser conhecido como crente, não. Mas você tem que ser conhecido como cristão. Aquele que serve a Cristo, aquele que segue a Cristo, que segue os passos do Senhor. É assim que nós temos que ser conhecidos. Aquele que imita Jesus. É dessa maneira que o Senhor quer que nós sejamos conhecidos. Que nós venhamos levar a palavra dEle, obedecer a palavra dEle, praticar na nossa vida, no meio da nossa família, entranhar aquilo ali, colocar aquilo ali como base, para que nós possamos crescer na presença do Senhor. Aleluia. Deus, Ele tem nos dado nova chance, nova oportunidade, e essa palavra que Ele me deu essa semana é uma palavra para que nós venhamos refletir. Nós temos muito a aprender com o filho pródigo.